Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Roberto Nishimura, eu sou professor de banco de dados, né? Então vocês estão vendo aqui já preparado para a nossa seleção brasileira. Antes que vocês imaginem que seja uma convocação dos jogadores, aqui a gente vai convocar os alunos para quê? Para a gente falar de banco de dados, né? Uma matéria aí bem polêmica. Eu tenho visto várias pessoas, vários alunos já postando perguntas bem interessantes lá no nosso fórum. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar atender as expectativas desse pessoal que já começou a trabalhar com a gente lá no fórum, certo? E para aqueles que não colocaram nada no fórum, vamos aproveitar a ocasião, certo? Bom, o que eu precisava conversar com vocês antes da gente entrar aqui já trabalhando em banco de dados? A nossa disciplina vai ter apenas 3 teleaulas. Então, dentro dessas 3 teleaulas, 2 serão teóricas, que é hoje e quarta-feira que vem, e o nosso terceiro encontro ele vai ser uma aula prática, né? Uma teleaula prática. Tudo aquilo que a gente estiver trabalhando de modelagem de banco de dados, a gente vai aplicar usando o quê? A ferramenta BR Modelo. Por que a ferramenta BR Modelo? Existem várias ferramentas case, né, no mercado, mas a gente escolheu o BR Modelo porque ele segue fielmente a metodologia do Peter Shen. E tem um detalhe interessantíssimo, ele é executável na sua máquina, ele não é instalado. Então basta você baixar ele aí do site da Unopar, clicar e executar. Ele não mexe no seu Regedit, ele não afeta o seu Windows, pode ser Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 9, 10, qualquer Windows que você quiser. Ele só não roda em Linux, correto? Então, a nossa ferramenta BR Modelo, para modelagem, ele trabalha única e exclusivamente em Windows. E o banco de dados que a gente vai usar para fazer os exercícios práticos é o Oracle Express Edition, na sua versão 11, também para o ambiente Windows. Professor, posso fazer os meus exercícios em MySQL, SQL Server, Postgre ou qualquer outro banco de dados? Pode, não tem problema nenhum. O único detalhe que você precisa ficar atento é o quê? É para sintaxe, tá? Então, o que é a sintaxe? É a sequência de comandos que você vai executar. Muito provavelmente, alguns dos comandos que você vai ver aqui na nossa teleaula, se você usar um banco diferente do Oracle, ele muda um ponto e vírgula aqui, uma vírgula ali, né? Alguns detalhes simples, mas não é nada complicado, nada que você não consiga adaptar aí ao banco de dados que você está usando. Tudo bem? Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos começar a nossa teleaula de hoje. E a nossa teleaula de hoje é o quê? Nós vamos falar com vocês sobre conceitos e arquitetura. Então a gente precisa o quê? Antes de mais nada, antes de sair construindo qualquer banco de dados, a gente precisa entender por que eu preciso usar esse banco de dados, né? Qual o motivo de eu querer usar? Afinal de contas, vira e mexe, a palavra banco de dados aparece no nosso cenário. Sempre que fala alguma coisa de roubar informação, violar um determinado site, invadir um sistema, sempre o pessoal fala o quê? Do banco de dados. Então a gente precisa entender esse mecanismo, essa arquitetura de funcionamento, correto? Entendendo essa arquitetura de funcionamento, depois, quando você for usar o banco de dados, você pode usar qualquer um, né? Então, uma comparação que eu gosto de fazer para o pessoal é assim: quando você está lá aprendendo a dirigir um automóvel, você não aprende a dirigir um Gol, um Palio, um Uno ou, sei lá, qualquer outro veículo. Você aprende a dirigir carro, automóvel. Depois você compra o carro que você quiser, correto? Então, em banco de dados é a mesma coisa. A gente vai entender o quê? O mecanismo de funcionamento. Uma vez que você entender o mecanismo de funcionamento, se você vai usar no seu dia a dia, na prática, o Oracle, o SQL Server, o IBM DB2, qualquer um deles, não tem problema nenhum, porque você já sabe como é que é o mecanismo de funcionamento dele. Então, esse é o grande pulo do gato quando a gente fala de banco de dados, é entender como é que ele funciona. E uma outra coisa importante, uma vez que a gente vai trabalhar esse conceito, né, essa conceituação de banco de dados, você vai
conseguir, no final das nossas teleaulas, identificar se o software que você está usando ou se o software que está sendo oferecido para você utilizar é realmente um banco de dados ou não. Então, coisas que aparecem muito no nosso fórum. Professor, o Access é banco de dados? Não. Ah, mas por que o Access não é banco de dados? Porque o banco de dados da Microsoft é o SQL Server. O Access é um gerenciador de tabelas. Ah, o Postgres é banco de dados? O MySQL é banco de dados? Sempre aparecem perguntas assim. Então, para que a gente possa compreender melhor, se vocês entenderem toda a nossa explicação, vai ficar fácil de você tirar a sua própria conclusão. Correto? Bom, vamos começar lá então, né? Vamos pedir para colocar aí os nossos primeiros slides. Pode passar aí a nossa apresentação, pode passar também. Joia. Então, vamos ficar aqui, ó. Essas perguntas chaves, ó, o que é um banco de dados? A gente vai precisar entender, tá? No final da nossa teleaula de hoje aí, você já tem que entender, ó, tudo isso que a gente conversou, agora eu sei o que é um banco de dados, qual é a diferença entre um banco de dados e um arquivo convencional, tá? Uma outra pergunta chave que a gente faz, para que eu quero, né? Para que eu preciso aqui, ó, vamos grifar algumas coisas aqui já. Para que eu preciso de um banco de dados? Eu vou usar um banco de dados porque todo mundo usa, porque está na moda, ou realmente eu tenho uma necessidade? Até porque, quando a gente fala de banco de dados, na maior parte das vezes você vai usar um software pago. Existem bancos de dados gratuitos? Sim, claro que tem banco de dados gratuito, mas é a velha história, né? Você tem almoço de graça? Tá? Não tem almoço de graça, então tudo tem o seu custo. Outra coisa importante, como é que a gente vai definir e construir um banco de dados? Eu posso sair construindo um banco de dados de qualquer jeito? Claro que pode. Vai ficar uma coisa boa? Depende, né? Depende. Vamos nos posicionar aqui novamente. Pode voltar aqui para mim um pouquinho. Vou fazer uma pergunta clássica para vocês. Vamos construir uma casa, uma residência. Eu preciso de um arquiteto e de um engenheiro para fazer o projeto de uma casa? Ou eu simplesmente posso eu mesmo desenhar o banco, contratar lá o pedreiro e sair fazendo a casa? Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Vai ficar uma casa boa? Aí já é duvidoso, certo? Então eu preciso de um engenheiro, de um arquiteto para fazer um belo projeto. E esses profissionais vão fazer o quê? Vão cuidar dos detalhes para que a minha casa fique bem construída. Então quando a gente fala de banco de dados, é a mesma coisa. Eu posso sair conectando no banco de dados e dando os comandos create, torto à direita? Pode, claro que pode. Vai ficar uma coisa boa? Muito provavelmente não. Então eu preciso fazer o quê? Um processo de modelagem de banco de dados. E esse processo de modelagem consiste em quê? Consiste em você definir como é que você vai organizar essas informações. E esse é o grande segredo do quê? De você fazer um bom projeto de banco de dados. Vamos voltar lá para as nossas outras perguntinhas chaves? Outro detalhe importante para nós aqui, ó. Como é que eu vou usar esse banco de dados? Essa pergunta, ela tem o seguinte significado. Esse banco de dados, eu vou esparramar ele para todos os meus usuários na empresa? É só eu que vou usar? É um grupo de usuários dentro do meu departamento que eu vou usar? A minha empresa, ela tem não só a matriz, como filiais esparramadas em vários lugares diferentes e todo mundo vai acessar esse nosso banco de dados? Então, quando a gente fala assim, como eu vou usar, eu preciso entender. Não é simplesmente sair dando os comandos de criação de tabelas. Eu tenho que ter uma ideia de quem são as pessoas e como é que a gente vai trabalhar com as informações que a gente pretende colocar ali dentro, certo? E uma outra perguntinha chave, ó. Qual é a segurança que um banco de dados me oferece? Afinal de contas, se eu pretendo comprar um software, se eu pretendo pagar por um software de banco de dados, alguma coisa de bom esse produto tem que ter, né? E um dos pontos chaves é exatamente a segurança. Uma das coisas que o banco de dados garante para nós é o quê? Somente as pessoas devidamente autorizadas é que vão acessar a informação. Então, se eu não tenho
um mecanismo que garanta isso para mim, fica complicado, tá? Tudo bem? Então, se a gente conseguir responder a essas perguntinhas chaves, já vou me dar por satisfeito na nossa teleaula de hoje, correto? Vamos seguir em frente? Próximo slide para mim. Aqui é só um resuminho, né, do que a gente vai trabalhar com vocês, para que vocês possam entender ali a nossa visão geral do banco de dados, toda uma evolução. Essa parte toda vocês farão a leitura lá na nossa web aula. Eu não vou precisar entrar na história do banco de dados para vocês, tá? A arquitetura de funcionamento é exatamente esse ponto que a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês hoje, para que vocês entendam os mecanismos de funcionamento de um banco. O nível conceitual da arquitetura, certo? Então a gente precisa entender o quê? Como é que é a estrutura que você pretende criar para guardar essas informações. O modelo entidade e relacionamento, que é uma técnica que a gente vai aplicar para a criação de banco de dados. Afinal de contas, eu não posso sair criando o banco de qualquer jeito. E quando a gente fala aqui, ó, conceitos básicos até os estendidos, né, esse último tópico aqui, ó, vou só deixar ele grifado aqui um pouquinho, esse último tópico, ele está bem voltado lá no nosso livro, certo? É onde a gente começa a estender um pouquinho o que? Aquela conceituação básica que a gente tem do dado, da informação, tá? Como na nossa teleaula é bem corrida, a gente passa na parte básica. E o modelo estendido ele começa a detalhar um pouquinho mais as características dos dados que você pode guardar dentro do banco. Tá? Porque assim, ó, só um tira-gosto, né? Quando a gente fala, por exemplo, número de telefone. O próprio fato de eu falar para vocês número de telefone já está te induzindo a que esse dado seja um campo numérico, correto? Mas vem aquela pergunta, e aí, esse campo chamado telefone, eu devo colocar ele como um atributo do tipo numérico, número de telefone, ou eu posso colocar ele como alfanumérico e aceitar caracteres dentro dele? Então tem todo um debate aí bem interessante que a gente pode trabalhar em cima dele. Como a nossa teleaula é corrida, esse debate está onde? Dentro do livro. Então é necessário que vocês façam a leitura do nosso livro, correto? Por favor, pode trocar. Mais um cliquezinho. O objetivo. Essa frase aqui é super interessante, hein? A gente até brinca. Tenho que decorar isso para a prova? Não, né, gente? Não precisa decorar. Mas é importante que você entenda esse significado. Qual é o objetivo de um banco de dados? Olha que frase maravilhosa. Armazenar dados devidamente organizados, olha que palavrinha mágica, hein? Organizados, permitindo a sua recuperação de modo rápido, ou seja, se o meu banco de dados não for rápido, esquece, eu posso ter o melhor banco de dados do mundo, mas se ele for uma carroça, lento, não adianta, certo? E ele tem que ser o quê? Confiável, né? Então essa minha recuperação tem que ser confiável, somente por usuários devidamente autorizados. Opa, usuários devidamente autorizados. O que significa isso, gente? Então quando a gente assiste um filme, eu gosto muito de comentar isso, né? Quando a gente assiste um filme onde aparece lá o rapazinho, o hacker, que ele pega um equipamento, um notebook, sai teclando e sai invadindo as coisas torta direita, ó, gente, a gente tem que tomar um cuidado com ficção e realidade. Então eu gosto sempre de falar o seguinte, para que a pessoa consiga chegar lá no banco de dados, primeiro ele tem que invadir a rede, certo? Depois ele tem que invadir o quê? O servidor, para depois ele chegar no banco de dados. Então você tem assim uma série de camadas de defesa. Legal, então ele conseguiu invadir a rede, conseguiu invadir o servidor e chegou no banco de dados. Detalhe, o banco de dados ele só vai deixar você entrar dentro dele se você tiver um usuário e uma senha devidamente autorizado. Agora, se você tem usuários dentro do teu sistema, cuja senha é o nome da namorada, data de nascimento, o time de futebol que ele gosta,
o modelo de carro que ele tem, etc., é óbvio que vai ser mais fácil invadir o banco de dados. Agora, se você trabalha com senhas mais elaboradas, a mistura de letras, números, caracteres especiais, essa coisa toda, o que acontece? Ele fica um ambiente muito mais seguro, correto? Então, quando a gente fala assim, invadiu o banco de dados, tem que tomar cuidado. O banco de dados é extremamente seguro. Se o banco de dados recebeu uma tentativa de acesso de um usuário e a senha dele era fraca, para o banco de dados o usuário é aquele ali, ele autenticou a senha, né? Então a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado aí nesse aspecto, correto, pessoal? Por favor, vamos trocar o slide aí, ó. Quando a gente fala de banco de dados e arquivos convencionais, uma das perguntas clássicas é assim, poxa, mas dentro do meu computador eu tenho uma série de arquivos, correto? Por que eu preciso de banco de dados? Qual é o motivo de eu ter essa desconfiança toda? E com um detalhe mais fundamental ainda, um computador, tudo que ele armazena dentro dele, ou ele é uma pasta, ou ele é um arquivo, ele não tem outra coisa que ele guarda lá dentro. Eu coloco foto, eu coloco música, eu coloco texto. São tipos de arquivos diferentes. Opa! Então significa que o banco de dados também é um arquivo dentro do computador? Correto, essa é a ideia. Só que tem um detalhe. O arquivo que guarda as informações de um banco de dados, ele tem uma série de características que garantem para mim que ele não é um arquivo comum, ele é um arquivo especial. Então como é que a gente pode começar a entender essas diferenças? Redundância e inconsistência de dados. Um banco de dados consegue ou me permite que eu elimine toda a redundância e inconsistência de dados? 99% dos casos, sim. Se você usar um banco de dados corretamente, pode ter certeza que você não vai ter problema de redundância e inconsistência. Dificuldade no acesso aos dados. Arquivos convencionais, é mais fácil de eu acessar a informação? É. E o banco de dados é mais fácil ainda? Opa, muito mais fácil ainda. Porque quando você tem um arquivo convencional, você tem que guardar a informação segundo um determinado critério, correto? Agora, dentro do banco, você pode guardar a informação de qualquer jeito, porque você tem mecanismos de pesquisa dentro do banco de dados que vão fazer a localização dessa informação para você de uma forma muito mais rápida. Para o pessoal que já está um pouquinho mais acostumado, eu estou querendo dizer o quê? A palavra índice, né? Então o índice me permite eu localizar as informações muito mais rápidas. Um exemplinho bem prático para a gente entender isso aí. A famosa lista telefônica. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Isso eu sempre gosto de comentar com vocês. Quando a gente fala assim, lista telefônica, vamos pensar naquela lista telefônica de papel, impressa. Aquela lista telefônica, ela está organizada por qual critério? Normalmente é o quê? Sobrenome, nome, depois você tem o endereço e o número, correto? Então você tem o quê? Uma forma de organização. Se eu chegar para vocês e falar assim, procura para mim de quem é o telefone, número XYZ, tarará, tarará, como é que você vai fazer para achar isso naquela lista telefônica de papel? Não tem jeito, você vai ter que fazer o quê? Uma pesquisa sequencial, você vai ter que olhar linha por linha, nome por nome, correto? Já em banco de dados, não. Independente daquela forma que ele está organizado, eu tenho o quê? Uma série de índices que permitem que eu ache a informação muito mais rápida. Vamos voltar lá para o quadro? Né? Então ele permite que eu consiga acessar a minha informação mais rápida. Por isso que a dificuldade no acesso é um diferencial do banco de dados. Isolamento de dados. O isolamento de dados, ele tem características da seguinte situação. Eu tenho um sistema voltado para folha de pagamento. Eu tenho um sistema voltado para controle de estoque. Eu tenho um sistema voltado para atendimento de loja. E cada um desses sistemas trabalham com o quê?
com arquivos independentes, certo? Então eu tenho as minhas informações isoladas. Agora, quando eu trabalho isso com banco de dados, esses 3 sistemas que eu comentei com vocês, eles podem ter o quê? As suas informações armazenadas no mesmo banco de dados. Então, se eu tenho essas informações no mesmo banco de dados, muito provavelmente eu não vou precisar duplicar o meu cadastro de funcionários lá do meu sistema de folha de pagamento com o meu sistema de atendimento e vendas. Por quê? Porque as informações estão todas concentradas num único local. Então, esse isolamento de dados é um problema de arquivos convencionais. O banco eu não tenho isolamento, está todo mundo concentrado num único local. Problema de segurança. Vamos só grifando aqui, ó. Problema de segurança, como eu comentei com vocês. Esse item é bem interessante. Se a gente pegar e pensar na seguinte situação: todo arquivo que você tem dentro do seu computador pessoal, certo? Ele está lá, guardadinho. Aquele monte de músicas que você tem, aquele monte de fotos, né? Aquelas fotografias picantes que você tem, certo? O que é que acontece se o teu computador for roubado? Qualquer um que ligar o teu computador vai ver tudo que tem lá dentro, correto? Agora, se essas fotografias estiverem armazenadas dentro de um banco de dados, por mais que o cara roube o seu computador, ele não vai conseguir acessar as informações que estão dentro do seu banco de dados. Esse é o detalhe da segurança. Opa, então professor Roberto, significa que vale a pena eu instalar um banco de dados e pegar todas as minhas fotos e jogar lá dentro do banco? Oh, com certeza. Se essas suas fotos têm motivos particulares que você não quer que os outros vejam, coloca lá dentro do banco. Porque senão, se você perder o teu computador, vai dançar. Correto? Joia. Vamos seguir em frente. Problemas de integridade. Então, quando a gente está falando de problemas de integridade, pensa na seguinte situação. Como eu comentei com vocês, em arquivos convencionais você tem vários sistemas diferentes, cada um trabalhando com o seu arquivinho isolado, certo? Como é que eu posso garantir que as informações do meu controle de estoque vão bater com as informações do meu sistema de vendas? Se eles estão em arquivos diferentes, eu não tenho como garantir isso. Agora, se eu tenho um banco de dados que me permite eu eliminar o problema de isolamento, concentrando as informações num único local, a integridade das minhas informações fica mais garantida, fica melhor assistida, né? Essa é a ideia. Tudo bem? Então isso aqui foi um pequeno apanhado de situações para que vocês possam entender por que o banco de dados é muito melhor do que arquivos convencionais. Quando a gente fala de banco de dados, o que significa então o banco de dados? Um local onde eu guardo o bendito dado. E o que é esse tal de dado? Então a gente trouxe para vocês aqui uma série de definições para que a gente possa entender. O que eu falo para vocês? O dado, ele é elementar e imprescindível. É a menor unidade da nossa informação. Ele tem que registrar o quê? Aquilo que a gente chama de fato, acontecimento. Ele mostra algum detalhe, né? Ele registra alguma informação para nós. Por isso que ele é um dado. E a hora que você tem uma coleção de dados que traz um significado para nós, isso a gente chama de informação. Então existem alguns livros que fazem assim algumas brincadeiras do tipo dado você coleta, informação você distribui. Mas assim, na essência, o dado e a informação é praticamente a mesma coisa. O dado é aquela coisinha pontual e a informação já é aquele dado melhor trabalhado. Aqui a gente coloca alguns exemplos, né? Data de emissão de uma nota fiscal, ó, um simples número, né? Uma simples data. Unidade federativa de origem, ó, PR, Paraná. Nome do funcionário, Marcos. Valor total do pedido, 50. Então veja que são
pequenos dados ali isolados que nos permitem o quê? Entender o que é essa informação, certo? Tem uma pergunta aqui para nós, só que aí o professor vai tentar fazer a leitura, hein? Vou pedir apoio depois pro pessoal. Aumenta para mim o tamanho do caractere, hein, gente? Mas vamos lá. Pessoal de... Opa, agora ficou bom. Excelente. Pessoal de... Deixa eu ver aqui. João Pessoa. Então vamos à pergunta, né? O aluno está perguntando se após uma formatação é possível recuperar o banco de dados. Ah, tá bom. Então o que a gente precisa entender? Aí a gente está fugindo um pouquinho aí do nosso conceito. Você tem um banco de dados que está instalado em um servidor, correto? Esse servidor tem um HD. Aí qual é a pergunta? O cidadão foi lá e formatou esse HD. Uma vez que o HD está formatado, o processo de formatação de um HD, ele não limpa o HD inteiro, ele limpa o quê? O diretório de referência dos arquivos lá dentro desse HD, certo? Então, se eu falar para vocês aqui que não é possível, é mentira, mas não é fácil. Eu sei que existem empresas especializadas na recuperação de HDs, certo? E eles cobram caro. Muitas vezes eles cobram o valor aí equivalente ao próprio servidor, porque eles sabem que se você está levando um HD num local desse para recuperar isso daí, é porque a informação que você tem dentro desse HD é valiosa. Tudo bem? Em linhas gerais, formatou o HD, perdeu as informações. Por isso que você tem que ter o quê? O famoso backup. Né? Então o backup, você não faz isso à toa. O backup é o quê? Uma medida de precaução para você poder se prevenir caso aconteça algum problema. Né? Então assim, em linhas gerais, formatou o HD, para que você consiga recuperar o seu banco de dados, você tem que ter o backup. Através do backup você recupera a base de dados. Tudo bem? Pessoal, nosso próximo item aqui é uma atividade, certo? Então eu vou dar 30 segundos para que você faça essa atividade, porque ela é muito simples. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Muito bem, pessoal, então eu dei 30 segundos aí porque esse é um exercício bem tranquilo e aí eu vou responder com vocês, correto? Vamos lá no quadro então? Alguns detalhes para nós ali, ó. Altura do pé direito do ambiente. Se eu olhar para a minha coluna da direita, eu vou ver ali 17 horas, 4,5 metros, 22,50, Estádio Mário Filho, 620, 01/3 de 2010. Altura do pé direito do ambiente, nós estamos nos referindo ao quê? Algum dado que represente uma métrica, né? Então a informação que mais nos aproxima aqui é 4,5. Tá? 4,5 metros seria a nossa altura do pé direito. Data marcada para consulta ao médico. Se eu já estou falando que é uma data, o jeito mais fácil de localizar é esse número aqui embaixo, ó, 01/3 de 2010. Tá ficando legal? O vermelho aqui tá, né? Acho que tá sim, dá para vocês olharem direitinho. Nome do principal estádio do Rio de Janeiro. Claro, gente, aqui nós temos um pequeno detalhe, hein? Apesar de vocês estarem vendo aqui eu com a camisa da seleção brasileira, o principal estádio do Rio de Janeiro chama-se São Januário. Mas para que a gente não tenha briga
com todos os alunos do nosso Brasil inteiro, e até porque a gente vai jogar a segunda divisão esse ano, né? Afinal de contas, nós queremos ser bicampeão da segunda divisão igual ao Palmeiras. Então, o nosso principal estádio do Rio de Janeiro é o Mário Filho, o Maracanã. Então, vamos colocar o número 3 aqui, ó. Quantidade de atletas inscritos na maratona. Uma quantidade é um número qualquer. Então, aqui, ó, 620. Aqui, ó, super facinho. Horário do término do expediente. Se eu já estou dizendo que é o horário de do término, né? Aqui, ó, 17 horas. Super facinho. Preço unitário do suprimento. Pô, preço, nós estamos falando em valor, em dinheiro, R$ 22,50. Esse exercício inicial para vocês foi super tranquilo, né? Bem fácil mesmo aí da gente assimilar, mas é para vocês poderem fazer o quê? Começar a identificar o dado, começar a pegar as características do que a gente pretende guardar. E isso é importantíssimo no quê? Na etapa da gente fazer o nosso projeto de banco de dados. Bom, vamos lá, uma outra pergunta aqui, ó. Pessoal de Além Paraíba, Minas Gerais, muito bom, hein? De acordo com o programa que está desenvolvendo, como saber qual banco de dados deve utilizar? Ah, excelente pergunta, hein? Vou devolver na seguinte resposta. Qual o melhor carro para se comprar? Depende. Depende do quê? Principalmente dinheiro, tá? Depende do dinheiro, depende do que eu vou fazer com esse carro, qual é a utilidade dele. Então, quando a gente está falando assim, qual é o melhor banco de dados que eu vou usar, depende. O que você quer fazer com esse banco de dados? Você vai guardar informações comerciais, você vai guardar informações transacionais, você quer guardar imagens de vídeo, você quer guardar fotografias, etc. Então, tem uma série de características que a gente precisa pensar. Por que a gente precisa pensar? Porque a hora que você vai num fabricante de banco de dados, seja uma Oracle, uma IBM com o DB2, uma Microsoft com a SQL Server, né? Só para a gente ficar nesses três aí, eu quero comprar o Oracle. A Oracle tem várias versões diferentes do mesmo produto. Então eu tenho preços dos mais diversos possíveis. Então você vai ter que o quê? Dimensionar bem. Tá? Então não é uma pergunta fácil de ser respondida. O que eu posso dizer para vocês em linhas gerais é assim, eu quero informatizar ou automatizar uma padaria, uma pequena mercearia, um negócio pequeno, onde o volume de dados não é grande. Não vá comprar um banco de dados. Usa o MySQL, é de graça. Ou então pega as versões do Oracle, do SQL Server, gratuitas, que elas têm limitação de tamanho. Não, eu vou automatizar um depósito de materiais de construção, que ele tem aí um certo tamanho. Opa, então se você já tem um volume de dados aí na casa dos gigabytes, por exemplo, você já tem que pensar no quê? Numa versão paga, porque as versões gratuitas têm limitação de tamanho. Né? Então, tem uma série aí de características a serem levadas em consideração. Mais uma outra perguntinha para a gente poder seguir em frente. Um banco de dados relacional, qual a diferença, né, de um banco de dados relacional para um banco de dados orientado a objeto? Bom, a própria pergunta aqui já nos traz a resposta. O banco de dados relacional, ele segue o quê? A modelagem, né? As características da modelagem entidade-relacionamento, aonde o principal enfoque é o quê? É em você entender o que é uma entidade, o que é um relacionamento, correto? E o que é um banco de dados orientado a objeto? Tá? O banco de dados orientado a objeto, ele possui objetos dentro dele que têm as mesmas características de uma entidade, as mesmas características de um relacionamento, com acrescentado a ele as características da orientação ao objeto, que é herança, polimorfismo. Tá? Então, quando a gente fala de polimorfismo, herança, tem uma outra palavra agora que me fugiu o nome, que é o método, lembrei, né? Método. Se eu não falar direitinho aqui, a professora Poliana depois puxa a minha orelha, né?
A orientação a objeto tem o famoso método. O que é o tal do método? São as funções ou funcionalidades pelo qual um objeto responde. Tá? O que eu posso dar de exemplo? Todos nós, alunos, somos uma classe chamada aluno, certo? E temos um método chamado chamada. Quando eu chego e falo assim, Ângela, somente o objeto Ângela vai responder. Porém, todos os outros objetos escutaram a chamada, correto? Se eu chego e falo assim, objeto Antônio, né, meu colega aqui da Libras, só o Antônio vai se manifestar, ou se tiver um outro Antônio dentro da sala. Os outros objetos não vão se manifestar. Então, é mais ou menos nesse enfoque aí que diferencia os bancos relacionais dos bancos orientados a objeto. Só que quando a gente pega lá no mecanismo de funcionamento dele, eles são diferentes. Por isso que não dá para você pegar um banco de dados relacional e transformá-lo num banco de dados orientado a objeto. Tá? O que você tem que fazer? Praticamente destruir a casa e construir de novo. O que a indústria de software fez? Ela percebeu que não dava para ficar nesse embate. Eu tenho o pessoal que usa relacional, eu tenho o pessoal que usa orientado a objeto. E ficou aquele divisor de águas. O que a indústria de software fez? Criou o banco de dados objeto relacional. Então, quando a gente fala que o Oracle, que o SQL Server, que o DB2, hoje eles são banco de dados objeto relacional, é porque eles aceitam a modelagem entidade e relacionamento e aceitam a modelagem orientada a objeto. É uma mistura. Exemplo típico, até algumas décadas não, né? Mas alguns anos atrás, você comprava um bendito carro, né? O professor aqui adora falar de carro e futebol, tá? Exemplos práticos. Você comprava um carro, você tinha que escolher, ou teu carro era álcool ou teu carro era gasolina. Com um detalhe, né? Comprou um carro, deixa eu só lembrar, comprou um carro a álcool, enfiou gasolina nele, ele até anda. Comprou um carro a gasolina, enfiou álcool nele, o bicho ia ficar pipocando. Por quê? Não podia misturar. Aí o que aconteceu? A indústria automobilística fez o quê? Inventou o motor flex. O que é o tal do motor flex? Ele aceita você enfiar álcool ou gasolina e ele funciona. Então é o nosso banco de dados. Você tinha o entidade de relacionamento, você tinha o orientado a objeto, não se misturavam, criou-se o objeto relacional. Legal, gente? Tranquilo? Vamos seguir em frente, senão o nosso tempo vai ficar super apertado, hein? Vamos lá, banco de dados então. Já falamos para vocês da definição do dado e agora eu preciso comentar com vocês a definição do banco de dados. Olha que interessante, coleção de dados persistentes. Opa, já estou usando uma palavra aqui da orientação ao objeto, né? Por que são dados persistentes? Porque são dados que eu tenho que guardar. Se forem dados que não servem para nada, certo? Eu vou jogar fora. Se eu vou jogar fora, para que eu vou guardar? Não faz sentido. Por isso que o banco de dados, ele é o quê? Dados persistentes. E que são usados por sistemas aplicativos específicos. Joia! Coleção de dados interrelacionados. Opa, muito importante isso. Por que são dados interrelacionados? Porque se eu pretendo guardar esses dados dentro do meu banco, ele tem que ter um significado, ele tem que estar amarrado com alguma outra informação. Se ele não estiver amarrado com uma outra informação, significa que é um dado à toa. Eu estou guardando informação inútil dentro do banco. Outra coisa interessante, sempre que a gente fala banco de dados, olha que bacana, é o produto, né, o resultado final de uma análise, de um projeto e de uma modelagem. Ou seja, eu tenho que trabalhar esse conceito. E a hora que eu trabalho esse conceito, eu chego no quê? Em um repositório, certo? Eu chego num repositório. Uma outra comparação bem tranquila que a gente faz para vocês é assim. Vamos pegar um guarda-roupa lá na sua casa.
O guarda-roupa pode ser considerado um banco de dados? Sem sombra de dúvida. O que eu guardo dentro de um guarda-roupas? O nome já está dizendo, né? Eu guardo roupas. Mas hoje em dia não é só roupa. Você guarda roupa, você guarda perfumaria, você guarda tênis, calçado, livro, CD, DVD, um monte de coisa assim. Mas vamos lá. Qual é a ideia do guarda-roupa? A ideia do guarda-roupa é o quê? Que você tem as portas com uma parte alta para você colocar o quê? Camisas. Gaveta para você colocar o quê? Camiseta, calcinha, cueca, meia, etc, etc. Certo? Mas a ideia do guarda-roupa é que você tem locais específicos para cada tipo de roupa que você pretende guardar. Então, o nosso banco de dados é a mesma coisa. Quando eu faço um projeto de banco, eu vou definir as minhas tabelas de armazenamento. É o quê? Eu estou definindo as caixinhas que eu pretendo guardar, usar para guardar as informações. Tudo bem? Vamos lá, vamos voltar para o quadro. Sistema de banco de dados. O professor parou para tomar um golinho de água. Quando a gente fala de sistema de banco de dados, diferentemente só da palavra banco de dados, é porque eu já estou pensando no quê? No ambiente completo, no meu todo. Quando eu falo de sistema de banco de dados, eu preciso pensar em hardware, que são os equipamentos. Muito provavelmente vocês conhecem como servidor de banco de dados. Então você já trabalha no mundo de TI. O pessoal fala, ó, o servidor de banco parou, servidor de banco travou. É o quê? É o nosso hardware do meu ambiente de sistema. Eu tenho softwares, são os meus programas, esse monte de coisa que a gente faz, né? Programa, etc. Se eu não programar, como é que eu vou chegar no meu banco de dados? Então eu tenho esse ambiente também. Os meus aplicativos de compra, venda, comercialização, folha de pagamento, movimentação de estoque, aquela coisa toda. No meu ambiente de sistema de banco de dados, eu tenho o Peopleware, que são as pessoas que vão utilizar o meu banco. São as pessoas que vão administrar o meu banco. São as pessoas que vão programar o meu banco de dados, certo? Tudo bem? E aí fecha-se o nosso ciclo. E também eu tenho o quê? O dado. Porque se eu não tenho dado, para que eu preciso do meu banco de dados? Para que eu quero um banco se eu não vou guardar informação nenhuma lá dentro? Certo? Bom, olhando para essa pequena definição que eu mostro para vocês, a gente costuma dizer o seguinte: hardware é aquilo que você chuta, certo? Vamos sentar aqui de novo. Tá? Hardware é aquilo que você chuta. Software é aquilo que você reclama, né? Aquilo que você cutuca o bicho. E Peopleware é aquilo que você põe a culpa. Né? Então, essa é uma análise aí bem simples para a gente poder entender aí. Bom, vamos lá? Vamos seguir em frente? Próximo. Bom, aqui é só para a gente poder entender. Como eu tinha comentado com vocês do nosso ambiente de sistema de banco de dados, eu tenho aqui o servidor, certo? O equipamento. Eu tenho aqui os meus programas que rodam dentro deste equipamento. Eu tenho aqui as pessoas que utilizam esse nosso aplicativo, esse nosso sistema, e as pessoas que utilizam esse nosso aplicativo, eles guardam dados, né? Eles guardam as informações ali para dentro do nosso sistema. Tudo bem? Bom, vamos lá. Mais uma perguntinha agora de Tailândia. Nossa, gente, é Tailândia mesmo? Ou vocês estão de brincadeira comigo? Tailândia, Pará? Poxa, que bacana. É Pará, né? Eu vou procurar no Google Maps esse negócio aí depois, hein, gente? Ó, vamos lá. Os alunos estão perguntando qual a diferença entre um dado e uma informação. Então, gente, ó, não tem isso assim escrito em lugar nenhum, mas pensa assim, ó, o dado é aquele pontinho bruto, né? E a informação é o resultado do dado trabalhado. Veja, a gente não fala banco de informação, a gente fala banco de dados. Você guarda dados.
A hora que eu vou lá e pesquiso esses dados, o resultado que volta para mim é uma informação. Não sei se ficou claro, hein, gente? Ó, vamos tentar de novo. Eu guardo dados, um monte de dados. Os dados estão lá dentro. Aí eu quero buscar alguma coisa lá dentro. A hora que eu busco essa coisa lá dentro e eu acho o que eu queria, o resultado disso é uma informação. Então, o dado é ele bruto. A informação é o dado trabalhado que tem um significado para nós. A hora que eu olho para um controle de estoque e vejo aquele monte de produto guardado, cada um daqueles produtinhos é um dado para mim. Aí eu chego e falo assim, vamos procurar quantas geladeiras de portas azul nós temos no estoque. Aí volta a informação, 30. 30 é o quê? É o retorno daquilo que eu perguntei. E 30 é a informação que eu quero. E o dado era o quê? Era a quantidade de geladeiras que a gente tinha guardado lá dentro. Tudo bem? Não sei se ficou bem claro. Qualquer coisa, gente, a gente aproveita a nossa aula atividade. Correto, Antônio? A gente aproveita a nossa aula atividade e debate aí mais um pouquinho. Ou o nosso fórum, hein, gente? Nosso fórum lá tá bombando, hein? Tá mais concorrido do que Facebook. Vamos lá, próximo slide. Deixa eu só ver aqui para eu não me perder na minha papelada. SGBD. Opa! Primeira sigla do nosso Festival de Sopa de Letrinhas. Sistema Gerenciador de Banco de Dados, famoso SGBD. Olha que definição sensacional. É um conjunto de programas que nós chamamos de ferramentas, utilizado para construção, administração e gerenciamento de um banco de dados. Nossa, gente, mas que legal! Isso significa que a hora que eu pego um SQL Server da Microsoft, um DB2 da IBM, um Oracle da própria Oracle, faço o download e coloco ele na minha máquina, eu coloquei um banco de dados? Claro que não, gente. Você colocou o quê? Um sistema gerenciador de banco de dados. Você acabou de instalar um conjunto de ferramentas no teu servidor. E através desse conjunto de ferramentas, que nada mais são programas, eu vou poder criar o meu banco de dados, eu vou poder administrar o meu banco de dados. Então, quando você baixa um banco Oracle, não é que você tem lá um banco, você tem as ferramentas que vão permitir você criar esse banco de dados. Legal? Olha que bacana, hein? SGBD define o armazenamento e a organização, provê a sua segurança, faz o controle da concorrência da sua utilização. Ou seja, esse conjuntinho de programas é que vai permitir que o banco de dados rode dentro do nosso servidor. Vamos fazer uma comparação aqui, né? O professor gosta muito de fazer comparação. Eu pego lá o pacote Office, Microsoft Office, instalo no meu notebook. E daí? Instalei o pacote Office no meu notebook. Significa que eu já tenho um monte de planilha pronta, um monte de apresentações de PowerPoint pronto, um monte de planilhas Excel pronta? Não, eu tenho que usar a ferramenta, certo? Então o pacote Office é o quê? Nada mais do que um conjunto de ferramentas que vão permitir eu editar um texto, eu editar uma planilha, eu editar um PowerPoint, uma apresentação. O SGBD é a mesma coisa, é um conjunto de ferramentas que você instala ele no teu servidor e através dele você vai poder criar o seu banco de dados, você vai poder usar o seu banco de dados, você vai poder administrar o seu banco de dados e fazer as devidas manutenções, correto? Pergunta, Maniuaçu, Minas Gerais. Opa, esse polo aqui já participou muito com a gente, hein? Professor, o que são dados estruturados e não estruturados? Oh, pergunta difícil, hein? Como organizo em um banco de dados? Então vamos lá, gente. Ó. Quando nós estamos falando de dados estruturados, é porque naquele nosso processo de análise, certo? Que a gente vai começar a trabalhar na semana que vem, você fez aquele levantamento de requisitos e você começa a estruturar a informação. Então vamos pensar assim, ó. Fazendo aquelas comparações de novo, hein?
precisamos organizar o nosso depósito de material de construção. Vamos pegar tudo que está lá no depósito de material de construção e organizar. O que você vai fazer? Você vai começar a pegar lá tudo que é peças para banheiro, você vai colocar num canto. Tudo que é peças elétricas, você coloca num outro canto. Tudo que é peças hidráulicas, você põe num outro canto. Você está começando o quê? A separar os teus dados. E esse separar os teus dados, você vai começar depois a estruturar ele, não é? Organizar. Ó, o que é cano, vai nessa caixinha. O que é cotovelo, vai nessa outra caixinha. O que é luva, vai na outra caixinha. Estou falando aqui um monte de nome maluco, hein, gente? Parafuso, você põe aqui. Arruela, você põe no lá. Rosca, você põe não sei aonde. Ou seja, você começa a separar essas informações, esses dados, né? E deixar ele de forma estruturada. E o que é o nosso dado não estruturado? É você pegar tudo isso daí e não organizar, né? Jogar ele dentro do banco. E o banco que se vire para guardar isso daí. É o grande paradigma do momento. É você trabalhar com bancos, né, estruturados, que é o mecanismo tradicional que a gente conhece e que você vai encontrar em todas as empresas, e os dados não estruturados. O melhor exemplo dos dados não estruturados é o Google. Tá? O Google foi precursor desse conceito dos dados não estruturados. Aquele mecanismo de pesquisa que ele tem é guardado a 7 chaves. Você já viu que coisa mais maluca possível, né? Dentro daquela caixinha, você sai escrevendo umas besteiras e aquelas besteiras que você escreve, por incrível que pareça, ele completa. Ele dá sugestão para completar a sua frase ali e ele vai tentar pesquisar. Ele vai tentar pesquisar onde? Em um local que ele tem informações não estruturadas. Como é que ele faz isso? É a mágica, é o segredo. Esse algoritmo de pesquisa do Google é guardado a 7 chaves. Ah, mas só ele que tem? Não, a Microsoft também tem. Como é que chama o mecanismo de pesquisa da Microsoft? Antes que eu cometa uma gafe aqui, se eu não me engano, é a palavra Bing. Se eu tiver errado aí, depois o pessoal pode palpitar aí e me ajudar, tá? Mas se eu não me engano, o mecanismo de pesquisa da Microsoft é o Bing e o da Google é o Google. Eles estão brigando no mercado para ver quem é que vai prevalecer. Aí volta uma perguntinha para vocês, né? No Brasil aqui a gente usa carros com o motorista do lado esquerdo. Se a gente for na Inglaterra e no Japão, infelizmente aqui o Japão, né? O motorista vai do lado direito. E aí, quem que vai dominar o planeta? O carro com o motorista na esquerda ou o carro com o motorista na direita? Não sei, gente. Capaz dessa guerra não ter fim, né, dessa luta. Mas não vem ao nosso caso, né? A gente está falando de banco de dados. Legal? Vamos seguir em frente? Próximo tópico para a gente ali, ó. Esse é o desenho, só para a gente poder entender. Nossa, ficou uns riscos malucos aí, hein? Tá. Esse aqui é só para a gente poder entender o quê? Que o SGBD, ele está aqui no meio do caminho e ele faz toda a interface entre os nossos programas que querem guardar e armazenar os dados e o nosso banco de dados que está aqui embaixo, guardando as informações, tudo em formato binário, certo? Separado nas devidas organizações que a gente trabalhou. Vamos lá? Pode seguir em frente. Acho que tem um próximo slide já, hein? Arquitetura, né? Quando a gente fala ali da estrutura geral do nosso sistema. Vamos logo para o desenho. Pode passar o próximo ali, ó. Quando a gente fala de arquitetura do nosso sistema aqui para a nossa parte de banco de dados, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender o seguinte: o nosso usuário lá na ponta final, ele não quer saber se a gente está trabalhando dados estruturados, não estruturado, banco relacional, banco orientado a objeto, se a linguagem é HTML, se o padrão é XML, se o não sei o que lá é Y, Z, W, H, qualquer coisa. Ele quer o quê? Ele quer que aquele processo que ele tinha, que era executado de forma manual, seja automatizado de uma forma segura. Então, para que a gente possa
compreender e traduzir toda essa loucura que o nosso usuário final quer, nós, do mundo de TI, precisamos nos organizar. E esse conceito de organização, veja que ele sai do seguinte, ó. Eu tenho uma camada externa que o nosso usuário, ele está enxergando isso aqui, ó, telinha. Telinha onde ele vai preencher os dados, que vão virar depois informações lá para nós. Esses dados que a gente vai colocar ali nas telinhas, nós de TI já começamos a organizar ele aqui, ó, nesse formato, ó, que já está aparecendo o quê? Uma planilha. Uma planilha é um critério de organização que a gente tem, tá? Certo? Esse critério de organização que a gente tem, eu preciso abstrair ele e tentar pensar assim, como é que eu vou pegar essa encrenca aqui e vou colocar dentro de um computadorzinho. E como é que eu vou fazer essa encrenca, cabe a nós, do mundo de TI. Por isso que a gente está estudando. Então tem nós que vão fazer isso e tem o pessoal que vai usar, certo? Então aquele carinha que ganhou o computador quando era criança e é um expert em joguinho, ele não é um entendido em TI, ele é um entendido em jogos eletrônicos. Agora, o entendimento de TI é isso que vocês estão aprendendo aqui com a gente nesse nosso curso de ADS. Eu vou pegar, então, esse conjunto de dados aqui, ó, e vou abstrair ele de uma forma, o quê? Mais organizada, que eu chamo de nível conceitual. Nesse nível conceitual, eu peguei aquele monte de dado que eu tinha aqui em cima e já comecei a desmembrar ele na melhor forma de organização que eu posso colocar dentro do computador. E essa forma que eu tenho no nível conceitual, a hora que eu jogar ele dentro do computador, dentro da maquininha, ele vai ser um conjunto de zeros e uns. Porque vocês já aprenderam isso. O computador só armazena 0 e 1, números binários, certo? E essa compreensão desse mundo maluco de zeros e uns, nós chamamos de nível físico, que é onde você vai criar as suas tabelas de banco de dados. Tudo bem? Vamos lá, pode tocar em frente. Atividades realizadas no desenvolvimento de um banco de dados. Nível externo. Lembra lá do nosso nível externo? O que eu estou fazendo ali? Eu tenho que, então, identificar o meu ambiente. Pô, eu estou ali fazendo a entrevista com o meu usuário final, vendo como é que ele anota, como é que eram as notas fiscais no bloquinho de papel, como é que é o bloquinho de pedido dele. Você vai aí num restaurante, aí o cara anota os pedidos tudo num pedacinho de papel. Hoje em dia não, né? Você vai nos restaurantes, o cara tem um tablet na mão, tem eu vou falar um celular, um smartphone ali para ficar tirando os pedidos, e aí já vai direto para a cozinha, aquela coisa toda muito bacana. Coisa essa que nós de TI desenhamos, né? São soluções nossas, correto? Nível conceitual. Então, uma vez que eu já identifiquei todo aquele ambiente do nível externo, eu vou começar a traduzir isso dentro do quê? De um modelo, que é onde a gente chama de diagramação e modelagem. Não é à toa que lá em análise de sistemas, conforme a professora Poliana já passou para vocês, vocês começam a fazer uma série de diagramas, né? Diagrama de classe, diagrama de atividade, diagrama de implantação, tem um monte de diagrama lá, diagrama de caso de uso, etc., aquela coisa toda. Então a gente começa a fazer o quê? A tentar organizar esse ambiente, né? A gente fala assim, o mundo de TI veio para botar ordem no caos. Que bonito, hein? Ganhei a noite já com essa filosofia. Vamos lá. Nível físico. Bom, uma vez que no nosso nível conceitual nós modelamos toda essa loucuragem toda, no nível físico agora eu preciso traduzir essa loucuragem do nível conceitual para os comandos que o computador vai entender, né? Então eu vou começar a fazer o quê? A trabalhar as características físicas de armazenamento.
Eu gosto de fazer uma comparação que é mais ou menos assim. Pretendemos construir uma casa, correto? No nível externo, o arquiteto começa a perguntar: e aí, meu senhor, quantos quartos você quer? Quantas suítes, sacada, banheira de hidromassagem, aquela coisa toda, né? Cozinha planejada, sala de TV, sala de estar, sala de jantar, sala de almoçar, sala de tomar café da manhã, churrasqueira, opa, importante, hein? Churrasqueira, aquela coisa toda. Bom, no nível conceitual, o nosso arquiteto começa a desenhar. Ele faz aqueles desenhos bonitos. Então você falou assim, ó, eu tenho 4 carros, hein? Garagem tem que entrar 4 carros aí e não me vem com garagem de gaveta, não. Quero os 4 carros de lado, para um não atrapalhar o outro. Opa, se eu vou colocar 4 carros de lado, eu tenho uma garagem com um vão livre enorme. No meu desenho conceitual, isso tudo é possível, sem sombra de dúvidas. E pode ter certeza, se antigamente ele fazia isso no desenho, hoje em dia ele vai fazer no AutoCAD 3D, não sei o que, com animação, e a casa vai girar para lá e para cá. Beleza, nível conceitual. Agora, no nível físico, é a hora que você pega esse desenho maluco, leva para o engenheiro, e o engenheiro começa a fazer o cálculo estrutural. Viga, pilar, sustentação, aquela coisa toda, certo? E a hora que ele olha aquela garagem com 4 carros de lado, ele fala, rapaz, mas não tem viga que aguente uma sustentação desse, um vão livre desse. Vai ter que ter um pilar no meio do caminho. Ou seja, ele começa a colocar o seu projeto com o pé no chão. Né? Ele começa a pegar aquele seu nível de visão lá, tal, conceitual, e te traz para a realidade. Né? Ele começa a te colocar com os pés no chão. Ele pergunta para você, você vai fazer essa casa onde? Ah, é na beira da praia. Você já está imaginando aquele terreno lindo, maravilhoso. A hora que você vai ver é no morro, né? No morro, uma pirambeira, né? Uma pinguela. Como é que você vai fazer isso aí? Não dá. O cara comprou um terreno no pântano, no brejo. Não dá para fazer um prédio de 3 andares, vai afundar. Né? Então é a hora que você começa a trazer do nível conceitual e lógico para o nível físico, que é a nossa realidade. Joia? Muito bem? Vamos seguir em frente lá. Pode ir, próximo slide lá. Conceitos e definições. Ahá, que a gente já começa a entrar no nosso dia a dia, na vida de banco de dados. Quando a gente usa a palavra instância, a instância do banco de dados representa para nós uma fotografia momentânea do banco de dados. Opa, o que significa isso, professor Roberto? Banco de dados é um organismo vivo. Nossa, que loucura, hein? Organismo vivo? Como assim? Não, o banco de dados você não está usando ele toda hora. Se você está usando ele toda hora, tem um monte de gente gravando informação, atualizando informação, apagando informação, significa que a cada momento ele tem uma imagem diferente. Opa, se ele tem uma imagem diferente, a instância de um banco de dados representa o seguinte, a hora que eu olhei para o banco de dados neste momento é uma instância. Se eu olhar de novo para o banco de dados daqui 5 segundos, é outra instância. Os dados podem ser os mesmos ou eles podem estar diferentes, mas é outra instância. Joia? Esquema. Outra palavra muito utilizada no nosso dia a dia. Esquema, para nós, é o quê? É o projeto lógico mais o projeto físico. A hora que eu junto esses 2 projetos, eu chamo isso de esquema, né, de banco de dados. Tudo bem? Então são 2 definições aí bem interessantes que faço questão que vocês compreendam, porque a hora que você estiver trabalhando ali no seu dia a dia, no mundo de programação, muitas vezes o pessoal vai falar para você, como é que está o esquema do banco? A instância do banco caiu, né? Então são termos ali utilizados no dia a dia. Vamos voltar de novo para o quadro. Independência de dados. Que coisa interessante. Independência de dados é uma característica que somente o banco de dados tem. Arquivos convencionais
não possuem, certo? E nem gerenciador de tabela. Então já são algumas coisas que você começa a perceber o quê? Se o software que eu estou usando faz, é um banco de dados. Se ele não faz, então ele não é um banco de dados. Ele pode ser tudo menos um banco de dados. O que é uma independência lógica? Independência lógica, por exemplo, é a capacidade que o banco de dados tem de você modificar características lógicas do meu banco sem que eu tenha que mexer nos meus programas. Então vamos pensar assim, eu tenho uma tabela dentro do meu banco de dados que é referente a funcionários, no meu dia a dia, certo? E eu tenho um monte de programas que trabalham com essas tabelas. Aí o meu departamento de RH fala para mim assim, olha, eu não quero mais só funcionários, eu preciso dos dependentes dos meus funcionários. Aí você vai lá no banco de dados e acrescenta uma nova tabela chamada dependentes. Essa tabela dependentes não tem nada a ver com aquele monte de programa que você construiu que mexe com a tabela de funcionários, certo? E aí o que significa? Que eu não preciso recompilar os meus programas só porque eu criei uma tabela nova. Isso chama-se independência lógica. Vamos pegar no nosso dia a dia. Você tem uma empresa e um banco de dados com, sei lá, 200 tabelas, 1.500 programas mexendo no teu banco de dados para trabalhar todos os sistemas que você tem. Aí, por uma necessidade de um usuário, você vai lá e cria uma tabela nova. Já pensou se você tiver que pegar esses 1.500 programas e recompilar eles tudo de novo só por causa dessa tabela que você criou? Você está danado, né? Você ia ficar a semana inteira só recompilando. Então, independência lógica é isso. Mexi numa coisa, mexi numa outra, cada um afetando o seu respectivo lugar. Independência física. Independência física é a capacidade que eu tenho de pegar o meu banco de dados e mudar ele de um lugar do disco para um outro lugar do disco e eu não precisar recompilar o meu sistema, certo? O que significa isso? Significa que quando eu estou criando um aplicativo para o banco de dados, eu não preciso saber em qual HD o meu banco de dados se encontra. A única coisa que eu preciso saber é em qual endereço IP que o meu banco de dados está instalado. Agora, em quantos HDs o meu banco de dados está distribuído, isso não me interessa. Interessa ao DBA, que é o administrador do banco de dados. Joia? Vamos lá, vamos seguir em frente. O próximo slide lá para a gente. Como é que eu faço para trabalhar e acessar as informações que eu tenho dentro do banco? Eu posso simplesmente dar comandos? Exatamente, eu vou dar comandos. Mas que comando que eu vou dar? É for, next, do, while, if, né? Aquelas coisas malucas que acho que o professor Anderson já passou com vocês aqui? Não, eu tenho uma linguagem específica. E essa linguagem específica chama-se SQL, que vem do inglês Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. O pulo do gato do mundo de banco de dados foi que ele foi padronizado pelo ANSI, American Standard National International Code da vida. São os órgãos americanos que nos ajudam a definir padrões de funcionamento. Uma vez que esses padrões de funcionamento foram estabelecidos, isso garantiu para mim o quê? Que qualquer SGBD fabricado que queira colocar, eu sou padrão SQL, ele vai ter que usar os comandos seguindo o determinado padrão ANSI. Isso daí faz para nós a certeza de que o comando que eu dou no banco de dados Oracle é extremamente parecido com o comando que eu dou no banco de dados SQL Server. Por isso que quando a gente aprende a dirigir um carro, você não aprende a dirigir o Gol, você não aprende a dirigir um
Palio, muito bem, Antônio. Um Fusca, né? Você aprende a dirigir um automóvel. Isso significa que, para nossa felicidade, o acelerador vai estar sempre no pé direito, o freio no meio, se for manual. Se for automático, também está centralizado. E a embreagem no pé esquerdo. Já pensou se chega aqui, vamos tirar sarro, né? Chega aqui um carro chinês, porque eu sou japonês. Chega um carro chinês aqui e o acelerador está no pé esquerdo e o freio no pé direito, mas tá danado, né? Não dá 5 minutos para você bater esse carro, certo? Então não existiria uma padronização. Olha que bacana, o padrão da indústria automobilística garante para nós o quê? Que a hora que eu pego uma seta de direção e viro para baixo, ele vai piscar a luzinha da direita. E se eu levanto a alavanca para cima, ele vai piscar a luzinha da esquerda. Já pensou se aparece um fabricante de carro que inverte esse sentido das setas? Você dá a seta virando para um lado, ele vai piscar a luz do outro lado. E você vai virar para o outro lado ainda, né? Então, essa padronização foi o quê? Foi o mecanismo que garantiu para nós que o SGBD se tornasse popular, né? Que qualquer um que aprendia a programar conseguia usar um banco de dados. E se a gente voltar alguns anos atrás, você tinha uma série de linguagens de programação no mercado brigando para ver quem é que ia dominar, né? COBOL, ALGOL, Fortran, Pascal, Basic, C, C Sharp, C++, Delphi, não sei o quê. E a gente poderia ficar aqui falando aí uma série de nomenclaturas diferentes que todas elas ficaram brigando. E outra coisa interessante, na década de 90 todo mundo falava COBOL vai acabar, COBOL vai morrer, é linguagem de dinossauro. E tá aí. As grandes empresas, os grandes bancos, até hoje ainda têm sistemas em COBOL. Né? E você ainda escuta gente aprendendo a bendita programação COBOL. Por quê? Porque tem espaço para todo mundo. Só que tem um detalhe, o cara que aprendeu COBOL, quer programar em Java, nossa senhora, vai camelar um monte para se adaptar, certo? Agora, se você trabalha com banco de dados Oracle e quer mudar para SQL Server, beleza, a estrutura SQL ANSI garante para mim que 99% do conhecimento que você tem em Oracle, você vai aplicar igualzinho no SQL Server, igualzinho no MySQL, igualzinho no DB2 da IBM, graças ao padrão SQL ANSI. Joia? Próximo slide, pessoal. Já levantaram aqui umas bandeirinhas de horário aqui, não tão complicado hoje, hein? Principais definições de interação com o SGBD. Ah, então, como é que eu vou chegar lá dentro do meu SGBD? É de qualquer jeito? Já que o meu padrão SQL é que vai fazer essa tratativa, como é que eu trabalho dentro do meu SQL? Então, as linguagens padrão SQL, ela tem algumas divisões. Eu tenho uma série de comandos padrão SQL que eu utilizo para fazer o quê? Para eu trabalhar a minha estrutura de definição. E essa estrutura de definição nós chamamos de Data Definition Language, conhecido como DDL. Então são os comandos que eu utilizo para construir e fazer a manutenção do meu banco. Sempre que eu der os comandos create, alter, drop, truncate, etc., significa que eu estou dando comandos DDL, né, de linguagem de definição de dados. Aqui eu faço um comentário com vocês, que no nosso livro, já está um pouquinho atualizado com as novas tendências de mercado, o mundo DDL ele está dividido em DML, DCL, DTL, DQL. Não precisa se matar por causa dessa sopa de letrinhas. Basta entender que elas existem. Por favor, pode trocar? Bom, assim como eu tenho comandos que me permitem trabalhar a estrutura dos meus dados, eu tenho comandos que eu vou começar a fazer o quê? A mexer
com o dado. Eu preciso ter comandos que eu armazene o dado, eu preciso ter comandos que eu pesquise o dado, eu preciso ter comandos que eu troque o dado que eu tenho guardado e eu preciso ter comandos que eu elimine o dado que eu tenho lá guardado. Essas 4 dicas que eu dei para vocês já significam os comandos de inclusão, alteração, exclusão e consulta, conhecidos como select, insert, update e delete. Tudo bem? Fácil, né? Muito tranquilo. Pode trocar? Essa ideia dos comandos DML ainda tem uma característica legal, que é assim, eu posso ter o que nós chamamos de DML procedural e o DML não procedural. Qual é a diferença dessa conceituação? Vixe, cadê os meus riscos? O meu DML procedural e o não procedural. Qual é a diferença entre eles? O meu DML procedural, eu tenho que dizer para ele qual é o dado que eu quero pesquisar no meu banco de dados e eu tenho que dizer também como é que eu faço para chegar até ele. Eu tenho que dar a dica para ele. Já o meu DML não procedural, eu digo qual dado que eu quero, certo? E eu não preciso, sem a necessidade, eu não preciso dizer para ele como é que eu vou chegar até ele. Eu deixo para que o meu banco de dados se vire, ele que vai definir como é que eu chego até essa informação. Pode voltar para mim aqui. Vamos pegar a seguinte ideia, só para a gente poder materializar aí o DML procedural e o não procedural. Pessoal, nossa teleaula está acabando daqui a pouco, foi excelente trabalhar com vocês e eu quero fazer um convite. Assim que acabar a teleaula, vamos lá na pizzaria do Antônio, o nosso colega aqui de Libras. Opa, é com essa mão aqui, para brincar com o Antônio. Isso aqui, vamos lá na pizzaria do Antônio, certo? Vamos nos esbaldar em pizzas, porque nasceu a filhinha dele o ano passado, mas vai comemorar 1 ano logo, correto, Antônio? Graças a Deus. Tem 6 meses, hein? Tem 6 meses a filhinha do Antônio. Então nós vamos lá na pizzaria do Antônio, só que é assim, para chegar lá na pizzaria do Antônio, nós vamos sair daqui da Unopar, nós vamos pegar a Avenida Londrina, seguir depois pela Avenida Curitiba, depois pela Avenida Paraná, até a Avenida Brasil. Legal? O que nós fizemos aqui? Eu disse para vocês aonde eu quero ir, pizzaria do Antônio, e eu falei para vocês como chegar até lá, correto? Isso é um DML procedural. O que é um DML não procedural? Gente, então nós vamos comemorar aí os 6 meses de vida da filha do Antônio, vamos lá na pizzaria dele, daqui 15 minutos, ok? Joia? Então a gente se encontra lá, na pizzaria do Antônio. Eu falei como chegar até lá? Não, né? Como é que nós vamos chegar até lá? Cada um de vocês vai ter que se virar. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem na sua mente o caminho para sair daqui da Unopar e chegar até a pizzaria do Antônio. O caminho vai ser o mesmo para todo mundo? Não tenho como garantir. Mas eu tenho certeza que na sua mente você vai buscar o melhor caminho. Então, o seu cérebro é o nosso banco de dados. Ele tomou a decisão de qual o melhor caminho para chegar até lá. Como é que ele consegue fazer isso? Graças ao que a gente chama de dicionário de dados. Pode trocar o slide, gente? Vamos ver se é esse. Aí, graças ao nosso dicionário de dados. Tá bem ensaiado, hein? Ao nosso dicionário de dados. O que o dicionário de dados faz? Ele guarda não só a organização, que é a descrição dos dados que eu tenho, mas ele guarda também as informações referentes a como eu estou utilizando o meu banco de dados, como que ele é trabalhado no meu dia a dia, que é o que a gente chama de informações estatísticas, certo? Bom, esse próximo slide aqui é só para a gente poder entender que eu tenho aqui o SGBD no centro das atenções, certo? Esse meu SGBD
trabalha comandos DDL, ó, create, tá? Um comando aqui de criação de tabela, onde eu estou definindo uma estrutura de armazenamento. Ele trabalha comandos DML, que eu estou fazendo aqui uma inserção, gravando uma informação dentro do meu banco de dados. Eu tenho também mecanismos de consulta, certo? E para que tudo isso funcione, essas informações são armazenadas aqui, ó, no meu dicionário de dados. Então, dentro desse meu dicionário, eu tenho toda a minha estrutura. É como se fosse a planta da casa, né? A estrutura de tudo que eu tenho ali guardado dentro dele. Por favor, pode trocar. Aqui, o que a gente comenta, né, nesse gerenciador de banco de dados? Detalhe importantíssimo. Vamos pegar aqui uma caneta azul. Vamos ver se azul fica legal. Sim, mais ou menos, né? Vamos voltar para o vermelho então, porque isso aqui tem que grifar aqui, ó. Ó. A satisfação de um usuário é o que? É diretamente ligado ao desempenho do teu sistema. Aquilo que a gente chama de tempo de resposta. O que é tempo de resposta? Você digitou alguma coisa, bateu o Enter, fica esperando a resposta. Quanto mais rápido é essa sensação, é esse retorno da informação, o teu usuário fica mais contente. Quanto mais lenta é esse retorno, né, o teu usuário fica insatisfeito. Por que você quer trocar de notebook? Por que você quer trocar de celular? Ah, porque o notebook está lento. Mas por que ele está lento? Porque ele não está te atendendo à sua expectativa, certo? Banco de dados é a mesma coisa. Para o nosso usuário final, ele não quer saber se a gente está usando Oracle, SQL Server ou DB2. Ele quer saber que ele digitou lá, bateu Enter e o negócio respondeu rápido. Tudo bem? Esse é o pulo do gato para quê? Para que você tenha um usuário contente, satisfeito, né? É o desempenho do teu sistema. A gente sempre brinca naquela seguinte situação. Você está lá dentro de um caixa, né, na fila de um caixa eletrônico de banco de dados. Oh, de um banco comercial. Vamos esquecer o banco de dados, gente. Você está lá. Você está lá mexendo no caixa eletrônico. Você fica lá, colocou o cartão, teclou a senha, deu 2 piscadas para o aparelho, digitou sua contrassenha, respondeu a sua data de nascimento e está lá fazendo as operações bancárias para um simples saque de R$10. E o negócio demora. Quando esse caixa eletrônico demora, você que está ali na frente do caixa, você fica impaciente, certo? E o cara que está lá na fila esperando, pode ter certeza, ele está pensando assim, olha lá, ó, mané, não sabe nem usar um caixa eletrônico, tudo bem? Olha a qualidade de experiência, né? O tempo de resposta ruim. Em compensação, se é você que está na fila esperando e a outra pessoa está ali no caixa usando, passando pela mesma situação de fazer a operação de um saque, de uma transferência, até mesmo uma consulta de saldo, e o negócio demora, você que está ali na fila, você está pensando, olha lá, ó, mané, não sabe nem usar um caixa eletrônico, aí fica atrapalhando a fila, certo? Então, para o nosso usuário final, ele não quer saber se o Oracle está bom, se o SQL Server está na última versão, se o DB2 é 32 bits, 64 bits, se a chave de criptografia é de 128 bits, se você está usando o certificado digital X, Y, Z, ele quer o quê? Tempo de resposta. E o maior exemplo que a gente tem hoje em dia é a bendita internet. Você foi lá na tua operadora da tua cidade, contratou aquele plano caro que os caras estão arrancando o seu couro, contratou um plano lá de 5 mega. No dia que você instalou, você está contente. 2 dias depois, você já está falando assim, puxa vida, quanto é que custa mesmo o plano de 10 mega? Será que vale a pena eu trocar? Por quê? Porque você quer aumentar a sua qualidade de satisfação. Você quer um tempo de resposta melhor, certo? Tudo bem? Bom, vamos seguir em frente aí, senão o nosso tempo aí está super apertado.
Gerenciador de banco de dados, pode trocar para a gente, por favor? Bom, quando a gente fala ali de gerenciador de banco de dados, algumas regrinhas que o nosso banco de dados tem que fazer. Se o banco de dados não fizer isso que está elencado aqui, você pode chegar e devolver. Desinstala, deleta, apaga da sua máquina. O que o gerenciador faz? Interação com o gerenciador de arquivos. Ué, que maluquice é essa? Quem é o gerenciador de arquivos da sua máquina? Sistema operacional. Windows, Linux, Unix, qualquer coisa. O que significa isso? Banco de dados não acessa disco. Banco de dados não grava disco. Banco de dados não joga informação em tela. Banco de dados processa os dados. Quem é que joga informação na tela? Sistema operacional da máquina. Quem é que faz acesso ao disco? Sistema operacional da máquina. Quem é que faz gravação no disco? Sistema operacional da máquina. Então, para que você consiga colocar um banco de dados em um servidor, obrigatoriamente o teu servidor tem que ter o quê? Sistema operacional. Tudo bem? Vamos lá. Cumprimento de integridade. Opa, quer dizer que o banco de dados dá tchauzinho? Não, né? Cumprimento é garantir a integridade das informações. É garantir para nós que a informação que eu gravei hoje, se eu tentar ler daqui 10 anos e ninguém mexeu nessa informação durante esses 10 anos, a informação vai estar lá. Se eu gravei no banco de dados uma informação 50 anos atrás e ninguém mexeu nela até hoje, se eu der um select, a informação está lá. É isso que eu garanto a integridade. Cumprimento de segurança. Se o meu usuário não é autorizado, ele não pode acessar os dados. Esquece ficção científica, né? O famoso hacker, cracker, tracker, etc. Qualquer outra coisinha. Essa eu sacaneei o Antônio, depois ele vai me bater. Gerenciador de backup e recuperação. Opa! Backup. Lembra daquela palavrinha mágica? Backup. O meu SGBD tem que ter o quê? Mecanismos que permitam eu fazer o backup do meu banco. E se eu faço backup, que é uma cópia de segurança, eu tenho que ter um mecanismo que permita que eu pegue esse backup e eu recupere o banco de dados depois em caso de problema. Senão a coisa está danado, certo? E um outro ponto importante. Gerenciador de banco de dados controla concorrência. O que é controlar concorrência? É o quê? É você ter dezenas, centenas, milhares de usuários acessando o seu banco de dados ao mesmo tempo. E para que todos esses usuários tenham a sensação de que ele é único, de que é só ele e o banco, certo? Então o SGBD faz o quê? O controle de concorrência. E ele faz esse controle de concorrência de uma forma tão rápida que todos os usuários têm a sensação que ele é único. Agora, de vez em quando o banco trava. Quando que o banco trava? Quando o analista, programador, faz uma lógica maluca que deixa o banco de dados no estado de transação pendente, certo? Que é assunto, infelizmente, para banco de dados 2. Mas a gente vai abordar isso, hein? Certo? Lá em banco de dados 2. Controle de concorrência. Seguindo em frente, a gente tem uma atividade, certo? Só que como já sinalizaram para mim aqui menos de 1 minuto, pode já mudar para o slide aí da atividade? Eu gostaria que vocês fizessem aí relacione a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. Depois, se vocês quiserem, na nossa aula atividade, eu passo a resposta para vocês, correto? Né? Isso aí não tem problema nenhum. Por favor, pode trocar de novo aí para a gente. Daqui para frente, eu começo a comentar com vocês uma série do quê? De descrição de atividades e responsabilidades das pessoas que utilizam o banco, que vão desde o DBA, que é o administrador de banco, responsável por tudo, responsável por manter esse banco de dados funcionando, até o AD,
que é o administrador de dados, é uma espécie do nosso arquiteto que vai ajudar a definir a nossa estrutura de armazenamento. O DBA é o engenheiro e o AD é o arquiteto. Botaram uma musiquinha aí para me sacanear, né? Só para dizer que está acabando, certo? Nós temos o quê? Os nossos usuários especializados, que é aquele usuário que acessa o banco, mas ele não faz a menor ideia que por trás daquele aplicativo existe um banco de dados garantindo a informação para ele. E a gente tem os usuários comuns que usam os nossos sistemas no nosso dia a dia aí, tá bom? Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a presença de todos vocês. Já está chegando aí algumas perguntas, né? Daqui a pouquinho eu estou lá no nosso chat atividade. Se o professor demorar um pouquinho, é porque a nossa conexão à internet aqui está meio devagar, né? A qualidade de experiência aí não está lá grande coisa, mas a gente vai conseguir conectar. Perguntas, pessoal, participem do nosso fórum. Ali é o momento, é a oportunidade. Detalhe que eu queria dizer para vocês, eu leio tudo que está lá no fórum, mas eu não respondo na hora. Por quê? Porque é importante que se um aluno colocou uma dúvida, um questionamento, um outro aluno pode interagir. E essa interação entre 2 ou mais alunos que é o segredo do fórum, né? Então eu já vi ali alguns alunos postando dúvidas e perguntas, outros colegas já respondendo, ajudando, trabalhando, compartilhando. Essa é a essência do fórum, né? O nosso fórum, se ficar naquele esquema, aluno pergunta, professor responde, não tem graça. Ele só é legal quando um aluno pergunta e outros alunos respondem e a gente interage todo mundo junto. Ok, pessoal? Um abraço a todos aí. Semana que vem eu já não venho com a camisa, porque eu já vou estar preparando aí para jogar, né? Para vocês verem que o negócio é sério, pessoal. Ó, tá escrito aqui, ó. Tá vendo, ó? Número 18, Antônio, ou 19, né? Não sei, não lembro direito, tá? Mas assim, ó, o detalhe é o seguinte, se o Felipão não me convocar, gente, vocês me ajudam lá, hein? Tá bom? Pessoal, um abraço a todos aí, daqui a pouco no nosso chat atividade.